Olá, aqui quem está falando é Fabiano Benassi e nessa série onde eu falo sobre as perturbações da mente, os obstáculos da mente, esses obstáculos são obstáculos que a gente acaba percebendo dentro da prática do yoga, mas também são obstáculos para a nossa vida, obstáculos que impedem que a nossa atenção seja colocada naquilo que é importante de verdade. E no vídeo anterior eu falei sobre o avidya. Avidya significa a falta de conhecimento, a ignorância e a falta de sabedoria também, né? Falta de sabedoria é também uma manifestação de avidya. E nesse vídeo eu vou falar sobre o asmita. Asmita, que significa egoidade ou egoísmo. E o asmita, ele é a manifestação do seu ahamkara. O que é o ahamkara? O ahamkara é o ego. Quando a gente constrói a nossa mente, dentro da filosofia Samkhya, e eu estou usando o Samkhya aqui como uma base porque o Samkhya ele se relaciona muito com o Yoga no que se refere a dar explicações do porquê da prática, como ela funciona. Então quando você constrói a prática, quando você constrói o processo de percepção, você tem lá a inteligência, você tem o ego, e aí você tem que colocar isso tudo dentro de algum lugar, você coloca dentro da mente. Então, nesse processo, né, de construção daquilo que vai fazer você perceber o mundo, o ego ele é uma parte importante porque ele te dá a noção de indivíduo, ele te dá a noção de separação também, você dos outros, você das coisas. E o ego, ele muitas vezes pode ser algo que você alimenta, achando que você está alimentando, na verdade, a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. E esse é o problema que gera o obstáculo, né? Isso é o que faz com que você, principalmente, não perceba que esse obstáculo, ele está lá, ele existe. Tem um vídeo aqui que eu falo dos meios de expressão da mente, e a gente tem 5 meios de expressão da mente, que são a evidência, a inventividade, a criatividade, o sono e a memória. Essa inventividade é traduzida por conhecimento errôneo. Mas o primeiro meio de expressão da mente, que é a evidência, é a nossa capacidade de reconhecer alguma coisa, de perceber alguma coisa, de entender que aquilo, de certa forma, existe. Se você não conhece uma comida típica de um outro país, porque você nunca experimentou, para você ela não existe. Até o momento que você visita o restaurante, visita o país, visita a casa de alguém que faz aquela comida, ou porque veio de lá, enfim. Aí você experimenta, aquilo passa a existir para você. Então, de certa forma, a gente lida com coisas que a gente sabe que existem. São coisas que elas estão presentes dentro do nosso meio de percepção. E o yoga ele trabalha muito com isso, o quanto você percebe, o quanto de consciência você tem sobre você mesmo e sobre as coisas à sua volta. E quando a gente fala do ego, o ego é algo que ele está aí dentro de você e ele pode ser algo imperceptível. Porque o ego ele é mais ou menos como o eu também. Você não vê, você não consegue fazer um espelho se refletir, você não consegue fazer uma faca se cortar. Então você não consegue ver a si mesmo. O eu ele não é visto por ele mesmo. E o eu, quando eu falo, é o eu maior, vamos dizer assim, é o eu que é a sua essência de verdade, o seu eu, sua verdadeira natureza, e o eu que representa o ego. E quando você percebe que você está indo na direção do ego, tem uma coisinha muito pequenininha, assim, um detalhe muito simples, mas que faz toda a diferença quando você está indo na direção do ego e quando você está indo numa outra direção que não é a direção, e quando você está indo na direção do ser, né? Então quando você está na direção do ego, você está seguindo os seus impulsos, os seus desejos, os seus sentidos, né? Você está se conectando com a qualidade da matéria, com a qualidade, como é que fala? Com a qualidade dos objetos e com aquela sensação sensorial que os objetos podem trazer para você. Eu estou falando do objeto de uma forma genérica aqui, mas isso pode estar relacionado também com pessoas, isso pode estar relacionado com alimentos, com comida também, e pode estar relacionado com uma situação, com uma sensação de prazer que você precisa passar por uma situação específica, né? Às vezes aquela sensação do exercício, né? Da endorfina também.
isso pode viciar também. Então são coisas que fazem você se ligar àquilo e você não consegue se desapegar. E é claro que assim, vamos separar uma coisa aqui. Existem coisas que são relacionadas com a sua verdadeira natureza, com o seu objetivo de vida, com a sua forma natural de ser. Mas tem outras coisas que não estão relacionadas com isso. E a diferença, né, o que faz você entender o que está relacionado com o seu ego, o que está relacionado com o seu ser, às vezes é muito difícil quando você não tem um conhecimento de si mesmo, quando você não tem um autoconhecimento. Quando a gente pratica yoga, uma das coisas que a gente faz, o que é? É sutilizar os nossos sentidos. Aliás, praticar yoga, eu vou repetir de novo, é o recolhimento, né, dos meios de expressão da mente, é o recolhimento dos seus meios de percepção, é o cessar das oscilações mentais. E quando você faz isso, aí sim você consegue perceber e manifestar a sua verdadeira natureza. Isso é o que está descrito no Yoga Sutra. O yoga é isso. É manifestar o ser, é revelar o ser da forma autêntica. E revelar o que é? É fazer uma coisa que já estava aí, acontecer como tem que acontecer. E não você construir coisas novas. Por isso que sabedoria, né? Quando eu falei do avidya ontem, avidya é a falta de sabedoria. Né? Não só a ignorância, no sentido do conhecimento adquirido, mas quando você pensa em sabedoria, a sabedoria é a manifestação natural do ser dentro de você, a manifestação da ação de forma em que ela parta do seu coração e não do seu ego, e não dos seus impulsos, não dos seus desejos. E é fácil, né? Quando você, por exemplo, quer ficar com uma pessoa e você tá com vontade de transar com ela, né, o sentimento é diferente, né? Quando você diferente de quando você sente amor, né? Quando você sente amor, quando você ama, não necessariamente você precisa do sexo, né? Não que ele não seja importante numa relação, né? Depende da relação, depende das pessoas também, mas você muitas vezes se conecta não com o que é mais profundo dentro da pessoa, não com a essência dela, você se conecta com a parte superficial, aquilo que vai te dar um prazer momentâneo. E esse prazer momentâneo é o que também está relacionado com o ego, está relacionado com a egoidade. E o ego, ele também tem a ver com o outro meio de expressão que eu vou falar no próximo vídeo, que é o raga. O raga é o apego. Algumas pessoas falam raga, né? A pronúncia do R em sânscrito é com ra, né? Então o raga é o desejo, ou a gente pode dizer, né, o contrário, que é o apego. Quando você tem apego sobre algum objeto, sobre alguém, né? Então se pergunta agora aí, você tem alguma coisa que você não pode deixar, né? Você viveria sem você ter o seu corpo do jeito que você tem, se você tem as coisas do jeito que você tem, sem ter, enfim, né? Você tá preso a elas. Isso é uma manifestação do ego. Isso é o egoísmo acontecendo. Bom, eu queria só falar um pouquinho sobre essa parte e aí amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o apego e eu vou entrar um pouquinho mais também nesse assunto do ego, vou completar, mas é só para deixar um pouquinho de reflexão para você. Para e pense o seguinte, né? Quando você está focado no ego, você não tem medo de perder as coisas. E quando você está focado na sua essência, no seu ser, você não tem esse medo. Simplesmente você sabe do seu potencial, você sabe da sua capacidade e nada nem ninguém precisa ficar preso a você, né? E isso inclui pessoas também, principalmente pessoas. É isso. Dá para falar um monte de coisa sobre essa parte aqui, tem várias formas de abordar, mas eu queria só parar por essa parte básica aqui do asmita, do egoísmo ou da egoidade, né? Da inflação do ego e não do ser dentro de você. Então se você gostou, dá um curtir aqui embaixo, né? Dá um like, deixa o seu comentário também, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Namastê.